Então, com isso, entendemos que nós temos um Deus absoluto, que reina sobre todas as coisas, e pela bondade e misericórdia desse Deus absoluto, o Filho dele foi entregue à humanidade, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e por causa desse sacrifício, hoje nós somos salvos. Só que agora, no período da noite, eu quero trazer para vocês algumas ferramentas para que nós possamos usar dessa autoridade desse governo, não somente onde nós vivemos, mas em tudo que leva o nosso nome. Ninguém pode mexer na casa de vocês, no carro de vocês. Ninguém pode mexer na herança de vocês, por exemplo, porque tem o seu nome ali. Ninguém pode chegar e pegar o seu filho e falar: esse filho é meu. Mas espera aí, o filho está registrado no seu nome. O filho é seu. Nós tivemos um novo registro de nascimento através de Cristo. Veio a nós a paternidade do Deus vivo através da adoção. E a assinatura de Deus foi usando a tinta, o sangue de Cristo. Então hoje você tem uma nova certidão de nascimento em Cristo Jesus. Você foi salvo. E você hoje, você é hoje considerado filho e filha do Deus Altíssimo. E pelo fato de você ser considerado filho e filha do Deus Altíssimo, você tem autoridade sobre essa terra. A autoridade que a palavra de Deus diz para pisar sobre serpentes e escorpiões. A autoridade para impor a mão às pessoas e elas serem curadas. A autoridade para que você possa pôr as mãos sobre aqueles que estão endemoniados e o demônio ser expulso. Há essa autoridade e essa certeza de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela não mente. O Senhor, ele não pode voltar atrás naquilo em que ele escreveu, na essência do que ele é. E o Senhor, ele é a verdade pura e absoluta. E nós temos conosco uma arma aonde é a verdade absoluta. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós não iremos encontrar nenhum versículo sequer aonde Deus orienta o teu povo à morte, aonde Deus orienta o teu povo a se dar mal, gente. Tudo que Deus fala na Bíblia é para o nosso bem. Faça o teste. Leia, releia, releia de novo, escreva a Bíblia na mão. Vocês não irão encontrar. Em todo tempo Deus defende o teu povo e Deus dá autoridade ao teu povo. O povo de Israel foi o povo que mais foi perseguido, que mais foi escravizado, porque eles não entendiam a autoridade que eles tinham em Deus. Eles não compreendiam que eles eram o povo escolhido de Deus. Então eles sempre voltavam para as ações do pecado anterior. Ou seja, Israel era para ter avançado há muitos e milhares de anos. Mas toda vez quando Israel começava a avançar, algo acontecia que trazia o povo de volta para trás. E o Senhor, com toda a misericórdia, levantava um profeta, levantava um rei, levantava alguém para poder colocar Israel no prumo de novo e dizer: Israel, vocês são o povo de Deus. Há uma promessa para você, Israel: volte ao prumo, volte a fazer aquilo que é o correto. E da mesma forma Deus trabalha assim nas nossas vidas. Nós estamos sempre errando com Deus, e Deus sempre tem que olhar para nós com um olhar de misericórdia e nos trazer de volta para as suas rédeas. Mas não somos filhos de Deus? E por que então nós erramos? Porque não entendemos a autoridade que temos. Se o nosso pai fosse presidente da república, se o meu pai fosse presidente da república, muito provavelmente eu estaria pregando aqui para vocês com segurança aqui, uns 3 na porta, o outro aqui, um aqui atrás.
Se chegar aqui o governador do estado de São Paulo, obviamente que ele é uma pessoa comum, mas pelo cargo dele, como que nós iríamos recebê-lo? Com educação. Nós iríamos tratá-lo da melhor forma possível, porque nós entendemos o cargo dele, a responsabilidade que foi imposta por Deus. Mas e se chega aqui, por exemplo, o filho do Tarcísio? Não é o Tarcísio, mas nós iremos recebê-lo da mesma forma, porque nós sabemos que o filho representa o pai diretamente. Nós, por onde andamos, nós representamos a Deus. Nós representamos o nome que está acima de todo nome, a ponto de que o inferno olha para nós e treme, a ponto de que Satanás, ele sabe que ele não consegue ter conosco, a não ser que a brecha escondida. Mas a partir do momento que assumimos as vestes de Cristo, nada temos a temer, nada para a igreja. Se tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e Ele falou, não tire mais do teu coração, foi de que a igreja é imparável. Nada para a igreja do Senhor. A gente é perseguido, a gente é caluniado, a gente continua crescendo. E esse é o nosso papel como igreja aqui na terra. Mas pastor, amém, eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo que houve um sacrifício de Jesus na cruz, mas o que eu faço para poder andar em autoridade nessa terra? Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é a obediência. Na sua palavra o Senhor diz que Jesus, Ele obedeceu até a morte de cruz. E por esse motivo Deus o exaltou e o colocou com um nome acima de todo nome, sobre o qual, através do nome de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a palavra de Deus fala que toda língua, é tanto a língua dos homens quanto do reino espiritual, ou seja, anjos e demônios irão declarar, se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor um dia e declarar que tu és o Senhor. Só que existe uma diferença entre nós, meus irmãos. Nem os anjos participam da salvação como nós. Jesus, ele não morreu para anjos, ele morreu para a humanidade. Então pensa só no tamanho do privilégio que você tem. Agora, por que nós não usamos esse privilégio a favor da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família e da conquista dessa cidade para o Senhor Jesus? Está aí, gente, São Sebastião, uma cidade linda, uma cidade que eu amo e que eu tenho certeza que várias pessoas, vários turistas, vários visitantes, vários grandes líderes é apaixonado por essa cidade. Mas o que falta para nós como igreja é ganharmos essa cidade totalmente. O que importa, o que falta para nós como pessoas, como irmãos, conquistarmos mais em Cristo e nos posicionarmos a viver o melhor dessa terra, a vivermos as bênçãos do Senhor, a vivermos na autoridade de Cristo, a ponto de que nós falaremos algo e isso acontecerá. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14. E eu peço que, se puder, anotem, porque é sempre importante que nós voltemos àquilo que nós anotamos de tempos em tempos, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Graças a Deus eu encontrei aqui no Brasil uma Bíblia de letra grande, então eu não me confundo mais nas letras, gente. É uma delícia ter uma Bíblia de letra grande. Olha, eu estou até sem o óculos, que maravilha. João capítulo 14, versículo 12 ao 14. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, ou seja, crê em Jesus,
fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, ou seja, do que aquilo que Jesus já estava fazendo e já havia feito, porque eu vou para o Pai e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Essa é uma promessa não para os discípulos somente naquela época, mas para mim e para vocês, igreja. Os discípulos é o início da igreja. Foram os discípulos que implantaram a igreja, e nós somos os frutos dos discípulos de 2000 anos atrás. Então essa promessa, ela não vem somente para eles, mas ela passa de geração em geração até chegarmos a nós. E elas passarão para os nossos filhos e nossos netos e nossos bisnetos até a volta do Senhor. Então, peraí, se nós temos a Cristo, e o Senhor diz em sua palavra que nós faremos coisas semelhantes ao que Ele fez, e até maiores, se nós não estamos fazendo algo de errado, se as nossas vidas, elas não estão sendo instrumentos de mudança das pessoas, há algo de errado. Há falta de autoridade. Ai, pastor, mas é difícil, o senhor não entende a minha vida. Pastor, eu chego em casa, é só luta. É luta com meu esposo, é luta com meu filho, é luta com a minha esposa, é tanta coisa, é minha empresa, é a escola, é o trabalho. Gente, eu sei que é difícil, mas vocês acham que foram fácil para Cristo? Vocês acham que foi fácil para os discípulos? Cada um morreu mais tragicamente do que o outro. Não foi fácil, nunca será. Gente, para ser crente tem que ser muito corajoso. Só que o fato de ser corajoso em ser crente nos dá também benefícios de poder sobre essa terra. E não pense, gente, que eu estou falando de poder, de domínio de pessoas, de coisa, de orgulho. Não, eu estou falando de domínio para o reino de Deus, aonde vocês pisarão em cobras, aonde Satanás, onde estiver e vocês colocarem a planta dos seus pés, ele vai ter que se retirar. Sobre a autoridade que eu digo de vocês irem nas escolas, irem nos hospitais, irem nas praças públicas, e pessoas começarem a ser libertas, pessoas começarem a ser tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Às vezes é necessário na nossa vida um chacoalhão, para que a gente possa cair na real de que eu sou filho de Deus. O que eu estou fazendo da minha vida? Hoje nós somos crentes muito inertes, paramos muito de fazer as coisas na vida, gente. Acordamos 10 horas da manhã, lemos 5 minutos da Bíblia, vamos para o trabalho, acabamos na academia, chegamos em casa, jantamos, tomamos banho e dormimos. Ai, o dia foi muito exaustivo. Foi exaustivo, claro. Você não teve tempo para Deus? Levai o meu fardo que é leve. A gente prefere levar o nosso fardo que o fardo de Cristo. Então nós precisamos entender isso, que Jesus, ele já lançou sobre nós uma autoridade para agir nessa terra e fazer as coisas iguais a que ele fez, ou seja, semelhantes ao que ele fez, e até obras maiores. Vocês têm noção de que Deus é esse, gente? É um Deus que ele é tão simples, ele é tão humilde, que ele prefere ver você fazendo coisas mais grandiosas do que ele. E qual que é o sonho de todo pai em relação ao teu filho? Ver que o teu filho seja maior que você, não é? Com Deus é igual. Esse é o sonho de Deus para a tua vida. Que você saia hoje da porta para fora e você seja acompanhado por milagres, prodígios e maravilhas. Pelo conhecimento que há em Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem guardado de precioso, mas que Ele não pode revelar ainda, porque não chegou o tempo da autoridade na sua vida. Mas a minha família é tão desastre, pastor.
Eu não sei o que eu faço mais com a minha família, pastor. Minha casa é um inferno. Eu odeio chegar em casa. Eu não tenho paz para dormir, pastor. Eu não tenho paz para comer. Eu não tenho paz para acordar. Se eu pudesse, eu nem acordava. Quantos de nós já não pensamos isso? Quantos de nós não estamos levando uma carga pelo qual o nosso corpo físico já não aguenta mais? O nosso emocional já está com uma estafa onde nem a UTI mais resolve. Quantos de nós, por causa do peso da vida, pedimos a morte? Eu estou falando de estatística, mas eu falo, meus irmãos, porque as pessoas não entendem a autoridade que elas têm. Nós acordamos e não buscamos mais a Deus. Nós levantamos e não buscamos mais a Deus. Nós não falamos do Senhor para as pessoas. Nós não damos combustível aos outros. Agora pense como Deus vai agir. Mas entendemos sim, somos filhos de Deus. E nessa noite eu quero, através dessa consciência, encorajá-lo e que o Espírito de Deus já comece a trabalhar aí no teu coração, a fomentar aí no teu coração, porque eu quero encerrar com fogo aqui hoje à noite, para que você tenha uma família transformada nessa terra. É a tua família que irá mudar essa cidade, gente. É o teu posicionamento que irá mudar essa cidade. E eu creio que essa igreja será uma das responsáveis por isso. Do fundo do meu coração, eu creio que Lagoinha terá um papel principal na mudança dessa cidade. Pode se levantar o que for, pode vir trevas, potestades e principados, nada será maior do que o poder de Cristo que será revelado nessa igreja. Nós iremos sair da porta para fora na autoridade de Cristo Jesus, e as pessoas verão a Cristo, conhecerão a Cristo, virão a essa igreja com fome e sede da palavra, e nós seremos capazes de alimentá-las, porque nós entendemos que nós somos filhos de Deus, e porque nós somos filhos de Deus, nós também temos a capacidade de levá-los ao bom alimento, ao bom pastor, àquele que é o amor puro em sua essência, que é o Deus vivo todo-poderoso, amém? Abra sua Bíblia agora em Atos 18. Deus do céu, sou eu não nessa microfonia? Atos 18, meus irmãos, perdão, Atos 1, 8. Veja só, a Bíblia diz assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, desde Pentecoste, não tem mais como correr. Uma vez que você tem Cristo, o Espírito Santo está em você, e vocês serão testemunhas de Cristo em Jerusalém e Samaria, ou seja, todos os confins da terra. Quando chegaram para mim e falaram: olha, vai para a Noruega, eu falei: Noruega? Peraí, Noruega é muito longe. Eu olhei assim no mapa, eu falei: gente, eu estou indo para os confins da terra. Literalmente é o último país, lá antes de chegar na Antártida. Gelado, gente. A neve bate no joelho. Um país lindo, maravilhoso. Lá você não precisa de filtro para beber água. Você pega a água da torneira e é feliz. A água sai gelada, igual da geladeira. Mas eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Eu não tinha sonhos tão grandes assim. A minha realidade no Brasil, há 30 anos atrás, era uma realidade muito simples, meus irmãos.
Eu não tinha perspectiva nenhuma. Quem vos fala aqui é uma pessoa que, aos olhos aí da sociedade, é um improvável. Mas eu busquei tanto ao Senhor para que Deus me fizesse relevante e colocasse algo relevante na minha vida, que a primeira coisa que Deus tratou em mim foi a paternidade. Ele tratou o fato de eu entender que Ele realmente é o meu pai, e eu como filho, eu tenho direitos como filho. Não foi um processo do dia para a noite, mas todos os dias eu tinha que declarar sobre a minha vida que eu era o filho amado de Deus, e que eu poderia sim viver momentos extraordinários na minha vida. Eu e minha esposa atendemos pessoas todas as semanas, destruídas, famílias destruídas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E o problema parece que é sempre o mesmo: a falta de Cristo dentro das casas. Não se busca mais Jesus como antigamente, não se fazem mais culto nos lares, não se ensina o temor de Deus para as crianças. Por isso que as nossas gerações, elas estão vindo cada vez mais problemáticas, cheias de doenças psicossomáticas, medos, ansiedades. E a culpa é nossa. A culpa não é do mundo não, gente. A culpa não é do youtuber não. A culpa não é da escola não. A escola chegou como chegou porque nós permitimos. A igreja terceirizou a sua responsabilidade social para o governo. Quem tem que cuidar do pobre, da viúva e do necessitado é a igreja, não é o governo. Nós precisamos ser relevantes e entender: opa, peraí, eu sou o filho de Deus, a responsabilidade sua é minha. Nós como igreja aqui, a responsabilidade um do outro é cuidar um do outro, para que um não passe necessidade, porque às vezes você tem abundância, mas a pessoa que está aí do teu lado está passando necessidade, não consegue pagar a água, a luz, o gás. Nós precisamos ser compassivos, assim como o bom samaritano. Jesus, por onde ele passava, ele transformava. E quando Jesus se ascendeu aos céus, essa autoridade veio aos seus discípulos, e aonde os discípulos passavam, a presença de Deus ia com eles. Meus irmãos, entendam uma coisa: há Cristo em sua vida, há o Espírito Santo sobre vocês. Aonde vocês colocarem os pés é para ver transformação do ambiente. A autoridade, não ande com medo. Não tenha medo das trevas. É porque aquela moça lá do meu trabalho, ela é macumbeira. Dane-se que ela é macumbeira. Você tem Cristo. Quanta gente fica com medo de confrontar alguém, de comer em uma padaria, ou de falar com uma pessoa, porque essa pessoa é de uma religião oculta. Gente, quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Nós temos a autoridade de beber veneno e nada causar dano. Nós temos a autoridade de pisar na cabeça da serpente. Eu fui fazer um momento profético de intercessão com a pastora Ezenete, em um lugar aí mais particular, eu não posso dizer, mas na hora em que eu fui arrumar a minha cama para dormir, havia debaixo da minha cama uma cobra morta. Uma cobra morta. Eu olhei assim, eu falei: gente, eu não precisei nem pisar na cabeça dessa cobra. Só dela saber que eu ia chegar aqui, ela já morreu por si só. Nós temos que caminhar assim, gente. Eu vou sair, eu vou chegar em casa, a serpente já vai estar morta no nome de Jesus. Eu vou chegar em casa, o meu marido que bebe vai falar para mim que não vai beber mais. Eu vou chegar em casa, o meu filho que foi embora de casa, ele vai me ligar e dizer: mãe, eu estou voltando. Igreja, creia no poder que você carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa. Vocês não estão vestindo qualquer roupa, vocês vestem roupas celestiais.
foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Há poder quando você lança uma palavra. Há poder quando você coloca os teus pés em algum lugar. Há poder quando a tua presença, ela vai para uma região, independente se seja um estado, um país. A unção que você carrega vai contigo para todos os lugares. Não é brincadeira, meus irmãos. Não é brincadeira, não. Eu tenho um jeito muito assim, o meu jeito de transmitir amor, gente, é pegando nos outros. E eu gosto de pegar no rosto e falar, como você está bonito hoje. E beijar a gente, passar a mão no cabelo. Não sei, eu sou assim, né? A minha esposa no começo ficava doida comigo, porque ela falava, você está desarrumando tudo o cabelo das senhoras. E as senhoras hoje tudo arrumadinho, cabelos lá aqui. E eu desarrumava, porque eu abraçava o povo, tirava maquiagem. Minha esposa, amor, sossega. Aí teve um tempo que eu falei, tá bom, amor, eu vou sossegar, amor. E os irmãos e irmãs vieram me cumprimentar, eu passo, tudo bom, irmão? Amém, glória a Deus. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, só dando a mão. Aí minha esposa chegou para mim e falou, cara, tá errado. Eu falei, tá errado eu dar a mão agora? Ela falou assim, não, tá errado você não ser quem você é. Volte a abraçar, volte a beijar o povo. Volte a sentir o cheiro e sair da igreja com cheiro de gente. Eu nunca volto para casa com o meu cheiro, gente. Nunca. Toda vez eu volto com o cheiro de umas 3, 4, 5 pessoas, que vai impregnando em mim assim. Quando eu chego em casa eu não sei nem quem eu sou mais. Mas esse é o nosso papel. Mas por que eu cheguei nessa conclusão? Porque a primeira vez que eu pisei em Portugal, eu achei uma cafeteria onde eu fui muito bem atendido por um casal de portugueses. E todos os dias eu ia lá tomar um café. Pegava um café, conversava um pouquinho com eles, coisas aleatórias. No outro dia ia lá, tomava um café, conversava com eles, coisas aleatórias. Tomava café no outro dia, conversava sobre coisas aleatórias, falava um pouco do Brasil. A conversa vai se mudando, vai estendendo. Aí no meu último dia lá, eu ia passar 5 dias em Portugal e voltar aqui para o Brasil. Aí no meu último dia o Senhor falou para mim assim, vai lá e compra flores para eles. Eu falei, mas Senhor, comprar flor para um casal de português que eu nem conheço? Onde que eu vou achar flor, Deus? E outra, a flor vai murchar, vai morrer, vai feder. Ele falou assim, mas então você compra uma flor que não vai murchar, não vai morrer e não vai feder. Aí eu encontrei um negócio lá em Portugal que chama Max 10. Não passa de 10 euros. É tipo 1,99. Eu entrei lá. Falei, eu vou lá. Se Deus está falando, eu vou fazer. Cheguei lá e encontrei uma orquídea feita de pano, mas era perfeito, assim. Era a coisa mais linda. Falei, eu vou comprar. Comprei, coloquei numa embalagem de presente. Cheguei lá para tomar um café. Eles, em 4 dias, já haviam decorado meu nome. Eu tomei meu café e eu disse para eles assim, o casal chamava Jorge e a esposa, como de praxe, Maria. Entreguei para eles, pastor, a flor. Disse, olha, eu quero dizer algo para vocês. Vocês tocaram tanto meu coração. E Deus pediu para me comprar um presente para vocês, para que toda vez que vocês olhem, vocês saibam que o Brasil ama a tua terra e eu comecei a amar vocês. Quando eles viram as flores, eles estavam atrás do balcão, eles saíram os dois, me abraçaram, me beijaram e disseram assim para mim, nós nunca fomos tratados assim por brasileiros. Igreja, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus deu para a gente? Há pessoas que só vai ler a Bíblia através da sua vida.
Tem gente que não vai ter oportunidade de ler a Bíblia. A minha avó só aceitou a Cristo 2 dias antes dela morrer. Ela me chamou no leito da casa dela. Ela estava lá com oxigênio. Ela falou: filho, bem cansada, eu quero ir embora. Eu falei: vó, a senhora quer ir embora mesmo, vó? Como que eu vou ficar sem a senhora aqui, vó? A senhora vai embora, vai deixar eu, vó? Ela: filho, eu estou muito cansado. Eu falei: vó, eu sei, eu estou brincando, mas o que a senhora quer que eu faça pela senhora? Pede para Jesus vir me buscar. Eu falei: opa, peraí. Essa senhora nunca havia falado de Jesus. Minha avó tinha santo para todo lado. E eu, para tentar converter a minha avó, eu virava os santos para ela achar que o santo está se mexendo. Gente, eu era terrível. Eu mudava os santos de lugar. Eu escondia o santo debaixo da cama dela para ela achar que o santo estava escondendo dela. Coisa de menino. Mas eu atentei muito minha avó. Mas ela chegou para mim e falou: filho, pede para Jesus vir me buscar. Eu falei: vó, eu posso pedir, mas Jesus quer ouvir a senhora. Então, como a senhora ainda está podendo falar, a senhora quer fazer uma oração comigo? Ela falou: eu quero, filho. E ali eu dirigi ela a uma oração para entregar o coração a Cristo. Dirigi ela a uma oração onde ela pudesse se arrepender dos seus pecados. A minha avó foi uma pessoa muito difícil, dura. Foi uma mulher muito dura na vida. Dura como pessoa mesmo. Mas o Senhor encheu meu coração de tamanha misericórdia pela minha avó. E eu, para ser sincero para vocês, irmãos, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso. Foi a primeira vez em toda a minha vida onde eu senti um amor pela minha avó como eu nunca tinha sentido antes. E minha avó aceitou a Cristo. No mesmo dia, o meu pai chegou na casa da minha avó, sentou do meu lado no sofá e falou: filho, sua avó está indo embora, né? Eu falei: pai, desculpa eu te dizer, mas ela está indo embora. Mas eu falei: pai, eu acho que esse é um excelente momento para o senhor ir lá e se acertar com a avó. Perdoa ela, pai. Diz que a ama e que ela foi uma excelente mãe para a senhora. Eu não sei como, mas meu pai, movido às minhas palavras, foi lá e conversou com a minha avó, abriu o coração para a minha avó, liberou o perdão para a minha avó. E no dia seguinte minha avó se foi. E eu vou encontrar minha avó. No dia da minha ordenação, o meu pai aceitou a Cristo. Eu vou encontrar o meu pai lá também. Você carrega algo muito forte, igreja. Você carrega algo muito precioso. Você carrega algo dentro de você que pode mudar a história totalmente de uma pessoa. Aliás, de uma geração toda. Aqueles que eu achavam que da minha família ia morrer, inclusive o meu pai, e que eu provavelmente ia perdê-los por toda a eternidade. Deus ouviu 20 anos de oração. Mas eu não perdi um dia sem orar pela minha família. Coloque-se de pé nessa noite. Muitos aqui entendem o que é você lançar palavras, o que é você usar de decretos sobre a tua vida. Geralmente isso é muito usado em aulas de intercessão, cursos de intercessão. Mas eu acredito que esse é um tempo muito espiritual onde a igreja está vivendo. E que a igreja está começando a entender a importância que ela tem na terra. E nós não iremos vencer enquanto nós não tivermos a nossa vida alinhada. Deixa eu dizer algo para vocês, meus irmãos. O mundo está chegando a um momento que não tem mais volta. Estou sendo sincero. Há guerras e rumores de guerras por todo lado. E a tendência é piorar. Só que assim como nós enfrentamos a maior pandemia da história e nós conseguimos nos manter como igreja,
o Senhor, Ele nos promete cuidar de nós em meio à tribulação. Então sim, haverá tempos difíceis, mas nós precisamos estar firmes no Senhor, para que os tempos difíceis não nos abalem, não abalem a nossa família. A maior quantidade de divórcios que aconteceram até agora na história do Brasil foi durante os 3 anos de pandemia, porque os casais não estavam acostumados a ficar dentro de casa. Quando começou a ficar dentro de casa, começou a achar os defeitos, né, que antes não tinha. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar o final das nossas famílias. A gente não pode aceitar o final das nossas vidas. A gente não pode aceitar o final da nossa história. Nós não fomos criados somente para existir, meus irmãos. Nós não somos um vaso de planta que está aí vivendo, existindo, fazendo fotossíntese no mundo. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Nós somos aquele que carregamos o selo da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Nessa hora eu quero levantar um clamor contigo, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre tudo que leva o teu nome. E nós vamos declarar sim sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, a bênção do Senhor, e assumir a nossa autoridade sobre tudo que é nosso, para que o inimigo não tenha brecha para entrar nas nossas vidas, para que o inimigo não tenha brecha de tocar naquilo que é nosso, porque nós pertencemos a um Deus vivo, amém? O Ministério de Louvor está aqui também, vai nos dirigir num louvor, e eu quero que você erga as suas mãos. Vamos adorar o Senhor, vamos iniciar adorando ao Deus, reconhecendo a grandeza dEle. Nós te adoramos, Deus Altíssimo.